Boa noite! O programa de hoje traz um convite muito importante. Quer melhorar ainda mais a sua vida? A nossa convidada de hoje decidiu mudar os hábitos e a rotina. Saiu do sofá e foi viver com mais saúde. Bora conhecer essa história juntos? Então roda a vinheta! Ela é de Boa Esperança, Minas Gerais, filha do seu Onofre e da dona Maria Polônia. É mãe da Gabriela e, ao se casar com o marido Marcelo, ganhou mais 3 meninas que são verdadeiros presentes em sua vida. A Marcele, a Milene e a Melissa. Começou a correr sob a desculpa que estava cansada da academia, mas logo esse hobby ganhou seu coração. E hoje em dia ela coleciona maratonas e até ultramaratonas. Eu tenho a alegria de receber nesta noite a Marlene Silva. Marlene, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite. Você que veio lá do Rio de Janeiro e está aqui em Valinhos, obrigado, viu? Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade e falar daquilo que é uma paixão é algo até, é uma dádiva. Eu que agradeço muito essa oportunidade. Ô Marlene, antes de falar um pouquinho dessa paixão, das corridas, das maratonas, eu queria conhecer um pouquinho a Marlene. Quem é a Marlene? Nasceu em Boa Esperança, Minas Gerais, passou por Campinas, depois Rio de Janeiro. Como é que foi essa sua trajetória, a tua infância lá em Minas? Eu vim de Minas aos 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, uma família extremamente simples. Nós viemos, a minha irmã mais velha era casada, morava aqui em Campinas e ela resolveu trazer toda a bagagem com ela. Então viemos eu, meu pai, minha mãe e mais 3 irmãs, né? Então imagina você, uma filha receber, recém-casada, receber toda essa família. Na época nós morávamos no Taquaral. Taquaral era um bairro extremamente simples e existiam, inclusive, eram casas, a gente conhecia como casa vagão, que ela tinha a porta de entrada e a porta de saída, uma porta lá no fundo, né? Então era sala, quarto, cozinha e banheiro, só. E ficamos morando com essa minha irmã um tempo, até que meu pai, que era pedreiro, conseguiu um trabalho, me lembro ainda claramente, é uma história para mim, que é uma história de superação, de pedreiro no supermercado Eldorado. Quando ainda existia o Eldorado, que explodiu. Sim, né? Para quem está nos assistindo aqui, o Eldorado era um supermercado muito famoso aqui na cidade de Campinas, pegou fogo, né? Exato. Nós tivemos a triste E me recordo, assim, claramente que foi numa véspera de Natal. Sim. E ficou muito marcado, porque ali meu pai perdeu o emprego, né? Perdeu tudo, então para a gente foi uma coisa bastante complicada. Minhas irmãs começaram a trabalhar muito, muito cedo, né? Porque vindo com a família, com toda aquela bagagem, tínhamos que ajudar de alguma forma. Você era caçula? Eu era caçula, mas a minha irmã fazia salgadinhos e entregava em bares. E eu saía para entregar salgado para ela. Me lembro pequenininha, né, magrelinha, porque acho que até era meio desnutrida, muito magrelinha. E eu saía com as bandejas para entregar salgados para ela. Eu não sei te dizer quanto eu recebia, mas ela me dava uma moeda. Aquela moeda dava para tomar um sorvete, fazer alguma coisa. Mas então eu comecei, desde muito pequena, um trabalho remunerado, porque eu ganhava alguma coisa, né? E eu tive o privilégio de conseguir estudar, estudava no Adalberto Nascimento, que é um colégio ali no Taquaral, né? Estudava no Adalberto Nascimento, consegui estudar até a 8ª série, né? Lá no Adalberto Nascimento, mas para o meu pai, o aprender a ler e escrever era suficiente. Né? Então, e eu achava que aquilo não era suficiente para a minha vida, né? Eu não queria parar ali, eu não queria ter que trabalhar como minhas irmãs tão cedo por não ter estudo. Então, eu fui a primeira da minha casa que fiz faculdade, fui a primeira a fazer uma pós-graduação, né? E hoje as minhas irmãs, já com uma idade um pouco avançada, estão estudando. Estão estudando. Né? E então, você teve uma história também de superação, né? Que eu estava lendo um pouquinho da tua história. Aos 3 anos de idade, você teve um acidente que isso causou um trauma muito grande, né? É uma coisa muito difícil de falar. A minha voz embarca até hoje. Eu perdi uma falange.
Aí você pode dizer quantas pessoas olham e falam assim, mas só isso? Quanta gente não perde uma perna? Não... Mas Sim. Para uma criança, desculpa. Aos 3 anos de idade. Mas é uma coisa que eu até pensei muito antes de colocar isso. Mas eu acho que é assim, eu preciso mostrar para o mundo que isso aqui não faz diferença para mim. Sim. Né? Então, isso foi um trauma muito grande. Minha mãe, histórias que me contam, nós morávamos em Minas e tinha um engenho de moer cana na minha casa. Me perdoa, tá? Mas para mim é... A gente sabe o quanto, principalmente para uma criança, né, de 3 anos de idade, conviver com esse trauma. Sim, porque assim, tudo apagou. Eu não tenho lembrança absolutamente nenhuma dessa fase. Apagou. O trauma foi muito grande. Então, tudo que eu sei é o que me contam. Tentaram recuperar o meu dedo, mas não deu, não teve jeito. E eu passei muitos anos com a mão no saquinho. Eu não tirava por nada. Então, hoje... Estava se escondendo, de certa forma. Mas hoje eu me escondo. Eu não... Você vê, desculpa, mais uma vez, é um problema assim, hoje eu não tenho problema nenhum, né? E sempre conto e falo, é uma superação para uma criança e foi um trauma muito grande. Mas as minhas primas, minhas amiguinhas falavam, ela não tem a ponta do dedinho. E isso era muito ruim para mim. Sim. Né? Gente, e aí você, de certa forma, acabava usando um saquinho na mão para esconder. E para não machucar, porque eu não podia machucar mais, porque corria o risco de eu perder o dedo todo. E hoje, poucas pessoas sabem, porque eu vejo, é uma pontinha apenas, né? Então não tem... Eu só não gostei de ser noiva, porque o noivado era aqui, né? Aí não tinha jeito. Mas hoje eu vejo que eu não sou formada de um dedo. Aliás, muito pelo contrário. Sim. Né? Olha, eu tenho 9 dedos e meio. Isso né? não te resume quem é, de forma nenhuma. Mas para uma criança é um negócio muito pesado. Então, quando eu vejo assim alguma criança fazendo bullying com outra, me incomoda. Eu chamo para conversar, aí eu conto a minha história, né? Tanto para quem está fazendo bullying como para quem está recebendo bullying, né? Então eu conto a minha história. Você acaba ensinando pelo exemplo que pelo exemplo, teve, né? E vou te falar uma coisa. Se nesse mundo de corrida tiver umas 10 pessoas que sabem, é muito pouco. Então, nesse momento, eu estou me expondo para todos da corrida. As pessoas, né? Que eu não sou um dedo, uma falange não me resume. Né? Então, E está sendo um exemplo para quem está em casa nos assistindo, que passa por momentos tão difíceis, né? Às vezes não é a ponta do dedo, mas às vezes perde uma perna, perde um pé. Isso não te resume. Não é verdade? Né? Mas o meu problema foi, eu acho assim, se você perde uma falange com uma certa idade, você sabe trabalhar isso. Mas quando pequeno, as crianças fazem bullying, sabe? Ai, olha, ela não tem o dedinho, me mostra seu dedinho. E você, ao longo da nossa conversa aqui, você vai perceber que é automático eu fechar essa mão. Você vê que essa aqui está aberta. Essa vai estar sempre assim. Entendi. Mas é algo assim já automático. Mas isso não me resume. Muito pelo contrário. E aí você se foi formado em quê? Vamos entender um pouquinho a tua trajetória. A minha trajetória. Como eu disse para você, fui a primeira da minha família a fazer uma faculdade. Eu sou formada em administração com pós em marketing, né? Eu optei por fazer esse curso porque eu já trabalhava, né? E eu precisava ter uma formação acadêmica que Sim. não era o que eu queria fazer. Meu sonho era fazer geografia, era fazer história, quer dizer, não era uma realidade para uma pessoa que tem que trabalhar para ajudar a família, Sim. né? Então, eu acabei fazendo administração, sou pós-graduada em marketing e trabalhei a minha vida toda em comércio exterior. Que legal. Né? Então, comércio exterior foi a minha vida, eu amo, tenho paixão, porém, eu trabalhava numa empresa que solicitou falência, deixou mais de 5.000 funcionários. Não vou dar nome à empresa, né? Mas foram mais de 5.000 funcionários e estamos até hoje aguardando os nossos direitos, né?
E você como caçulinha, acabou sendo exemplo para as irmãs. Para as irmãs. Mais velhas, para fazer também. Sim, porque a minha irmã Vera, ela é pedagoga, trabalha na Secretaria de Educação de Itatiba. Olha, que legal. Super bem, né? A Fátima estudando. Eu fui, vamos dizer, a rebelde, porque para o meu pai, hoje meu pai estaria com 98 anos, né? Bastava aprender a escrever o nome e fazer algumas continhas. Porque muitas vezes isso era a visão das pessoas mais antigas, Exato. por falta de oportunidade, né, Marlene? É a visão de quem mora numa cidade super de interior, que para ele ali você aprendeu a escrever o seu nome, não era nem assinar o seu nome. Porque a tua vida se resumia numa cidade muito pequena, que você ia trabalhar na venda, você ia trabalhar na papelaria, então não era algo que você projetava uma vida para o futuro, né? E outra coisa foi assim, eu fui a primeira a desobedecer meu pai, vamos dizer assim. Não era filha rebelde, mas desobedeci meu pai, porque eu já comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, na época não era trabalho escravo, né? E eu fui trabalhar muito cedo e fui fazer o meu colegial, na época colegial, né? Então, essa rebeldia, né, de não obedecer tanto o pai para correr atrás das minhas coisas, foi o que me fez ter o que eu tenho pelo meu trabalho. A sua rebeldia, tenho certeza que acabou sendo um orgulho para o seu pai, né? Sem dúvida nenhuma, então, sem dúvida. Isso é muito bacana. Um orgulho total. Bom, nós vamos para um breve intervalo, Marlene. Daqui a pouquinho nós voltamos. Vocês que estão nos assistindo estão conhecendo um pouquinho da história da Marlene, a história de vida. E daqui a pouco, no retorno, nós vamos falar um pouquinho das maratonas, de tudo aquilo que a Marlene tem vivido até hoje. Voltamos já! O Histórias em Conexão está de volta e hoje conhecendo um pouquinho da história da Marlene, que é um destaque das ultramaratonas. E vocês perceberam aqui que o nosso cenário está um pouquinho diferente, porque é muita medalha, são mais de 500 medalhas que a Marlene tem. Marlene, eu queria saber como é que foi a sua experiência de ser mãe. Fala um pouquinho pra gente, conhecemos um pouquinho da tua história de vida, vindo lá de Boa Esperança, passando por Campinas. Como é que foi a história de ser mãe? Olha, ser mãe para mim é uma dádiva. Eu sou assim, eu nasci para ser mãe. Minha filha é absolutamente tudo para mim. Somos extremamente amigas, parceiras, confidentes e tudo mais. Eu me divorciei quando a Gabi estava com 4 ou 5 anos, era bem pequena. E, infelizmente, o meu ex-marido não soube separar o ex-casamento da filha. Então, eles tiveram uma relação muito ruim, de abandono. Ele não revia muito raramente. Às vezes, eu tinha que ligar e falar, olha, tem 3 meses que você não vê sua filha, passa para você dar um oi. E com isso, a relação ele tinha um problema de alcoolismo, próxima. Né? O problema de alcoolismo dele era bastante grave. E a relação dos dois péssimas. E eu cobrando para que ele fosse pegar, para que ele fosse encontrar. Eu fazia o papel o contrário, né? Eu queria que ela tivesse convivência com o pai. Só que chegou uma hora que eu falei, não adianta mais. Ela tem quantos anos hoje? Hoje ela está com 30 anos. 30 anos. 30 anos. Minha filha tem uma mulher maravilhosa. Mas esse distanciamento deles acabou tendo uma aproximação muito maior grande, da mãe, né? Muito grande. Às vezes a gente até olha para ela e fala assim, você sabe que eu sou sua mãe? Porque ela me dá conselhos. Às vezes o papel em casa é muito invertido, né? Então ela me dá conselhos, a gente conversa sobre absolutamente tudo. Nós somos extremamente amigas confidentes mesmo, né? E Gabi se formou em publicidade e propaganda, né? Ganhava muito bem, trabalhava numa ótima empresa, consegui pagar uma Facamp para ela. Ela é formada em publicidade, ama o que faz, é uma super de uma publicitária. Ela está realizada na vida. Conta essa história pra gente. Eu fiquei muito tempo sozinha, completamente sozinha, e
já dedicada às corridas, vivia para correr, que é uma coisa que realmente me realiza, é um assunto que eu amo falar. E conheci um corredor, né? Mas tínhamos alguns grupos em comum, mas nem imaginava quem era, como era, alto, baixo, nada, não sabia como era. E há 5, eu acho que tem 5 anos, eu não sou de guardar datas de casamento, namoro, essas coisas. Nós nos conhecemos, participávamos de alguns grupos em comum, aí eu fui fazer uma corrida no Rio, porque o Rio é um paraíso de corrida, né? Aí fui fazer mais uma corrida no Rio, ele também estava nessa corrida, né? Conversamos, aí ele veio para cá, eu fui para lá, e aí deu certo. E aí deu certo. Que bom. E só podia dar certo por conta de sermos 2 viciados em corrida. Porque uma pessoa que não corre não entende o outro. Não consegue. Então, no casal os 2 têm que ter esse vício. Porque é algo assim, o viciado em corrida deixa de vir. Esse é um vício positivo, né? Vício saudável. Positivo. Não conte comigo na virada de ano. Porque tem a São Silvestre e eu não perco a São Silvestre. Então, já tem até uma história da São Silvestre que eu sou proibida de ir para a praia em final de ano. Minha irmã tem um apartamento na praia e eu fui para a praia, que eu ia passar o final de ano lá, só que eu subi, minha filha ficou lá com ela, eu subi, vim para Campinas, fui para São Paulo no dia seguinte para correr, porque a gente sempre tem van, tem ônibus. Corri a São Silvestre, voltei para Campinas, peguei o carro e desci. Foi para a praia de novo. Desci para a Riviera, né? Conclusão, eu dormi na cadeira da praia enquanto estavam soltando os fogos, né? Então, eu fui de corpo presente, era apenas um corpo presente. E eu fui para a praia depois da São Silvestre. Então, um corredor só consegue se relacionar com outro corredor. E falando desse vício positivo, conta um pouquinho pra gente. Você largou a academia, decidiu sair da academia e ir pra rua. Rafa, nunca pensei em correr. Jamais. Só que chega uma idade que você não aguenta mais academia, porque você está querendo tirar, olha aí, dica para os fotógrafos de academia. Você está querendo usar o aparelho, mas tem alguém fotografando a pessoa no aparelho. Essa não ficou boa, vou tirar outra foto. Então, isso é muito ruim para quem vai só para treinar. Porque, infelizmente, hoje a academia é muito coisa de... É status academia, né? Na minha época, academia, você entrava, fazia academia e ia embora. Hoje dizem que se você não postar a foto, não faz efeito, né? Exatamente. Se você não postar que você está ali puxando ferro, não faz efeito. E isso foi me cansando, E eu comecei a caminhar. Um dia, a minha filha fazia academia perto da lagoa. Eu deixava ela na academia e eu ia caminhar na lagoa, né? E nunca, em momento nenhum, eu tinha planos de correr. Não tinha planos de correr. Eu deixava ela na academia, ia para lá, caminhava e via aquele monte de gente correndo. Eu falava, mas gente, como é que consegue correr? Né? Porque eu dava 2 passos de corrida, acabou o oxigênio do mundo. Quase sem fôlego. Sem fôlego total, absoluto. E aí eu comecei só no plano, naquela parte do cartódromo da lagoa, cartódromo não, da entrada principal, que é o lugar mais plano da lagoa, né? Eu comecei a caminhar ali. Meses depois, eu conseguia correr um pouquinho. Depois de muito tempo, eu conseguia correr 100 metros, 200 metros, até que um dia, e a minha marcação eram os postes, eu corria de um poste ao outro. Então, começava a correr um poste ao outro, depois mais um. Aí teve um dia que eu corri da entrada principal da lagoa até aquela subidinha onde, dos helicópteros lá, dos aviãozinhos. Naquilo que eu vi que eu tinha conseguido correr tudo aquilo, eu sentei e chorei como uma criança. Eu falei, era uma superação para mim. Nunca eu imaginei correr. Que ia conseguir correr. Nunca, jamais. Ainda mais fazer um percurso que lá dava o quê? Uns 400 metros, imagino eu, uns 500 metros. E eu consegui correr, mas não existia mais oxigênio do mundo, né? Sentei e chorei, algumas pessoas paravam, falavam, tá tudo bem? Não, tá tudo bem.
E o rapaz que trabalhava na portaria do prédio corria. E eu contei para ele, falei, Zé, você não acredita o que aconteceu comigo? Consegui correr um pouquinho. Ele falou, então você vai comigo na Corrida da Lua, que vai ter, acho que 15 dias depois. Eu falei, você está louco? Não vou, não tenho condições. O meu menor percurso eram 5 quilômetros. Eu falei, não quero. Eu falei, não, você vai treinar e nós vamos nessa corrida, né? Então, Zé, gratidão, você é o culpado do monstro que você criou. Foi ele que Foi ele que deu o start. aí. Foi ele, eu falo para ele, eu sou extremamente grata a ele. Nós fomos na Corrida da Lua e ele me acompanhou. E assim, 100 metros, você está bem? Tô. Então vamos mais um pouquinho, vamos mais um pouquinho. Então eu tenho um carinho muito grande por essa corrida, porque foi a minha primeira corrida, assim, aos trancos e barrancos, né? Mas consegui fechar 5 quilômetros. Eu acho que eu devo ter corrido uns 3 quilômetros, caminhei bastante também. Mas eu tenho um carinho muito grande, porque essa foi a minha primeira corrida. Então, Marlene, nós vamos para um breve intervalo e vamos descobrir, após o intervalo, como é que foi essa corridinha de 100 e 100 metros e aí até a ultramaratona de 24 horas. Nós voltamos já. Caso vocês tenham alguma dúvida, não deixe de participar aqui, @Rede Século XXI. Voltamos já. Estamos de volta com Histórias em Conexão, que hoje conhece a vida da corredora Marlene Silva. Marlene, você estava falando que então sua primeira experiência foi a Corrida da Lua. Como é que foi a partir daí? A partir daí o bichinho da corrida me picou, né? Então passei a ser a chata da família, porque eu não vou em compromissos no domingo, só depois da corrida. Muitas vezes não vou no sábado também, porque tem corrida sábado à noite, seguinte. Então eu passei a ser a chata da família, né? Porque sempre me perguntam, tem corrida? Mas você vai ou não vai? Esse final de semana você pode participar, não pode participar? Exatamente, bem assim. Você está ocupada esse final de semana? Fala, gente, não tem condições de ir, esquece. Mas foi assim, de pouquinho em pouquinho. Fui... A primeira corrida do 5K, bastante sofrida, mas ali o bichinho picou e eu não parei mais. E como é que foi essa mudança de vida? Porque aí você também teve que mudar o hábito alimentar, você teve que mudar a rotina de vida, como é que foi isso? Olha, hábito alimentar... A gente fala que a gente muda é meio... Se falar que muda radicalmente é mentira, porque o corredor ele vai precisar de muita massa, muito carboidrato e muita proteína, né? Então, tem corredor que bate cada prato que você não imagina, é um negócio assim que você... Então, eu restringo um pouco o doce na medida do possível. Falar que eu não como doce, mentira, na hora que dá aquela vontade, tem sempre um tablete de chocolate por perto. Não tem Isso como, é mentira. Né? Falar que, olha, mudei completamente, não tem como. Mas, principalmente na véspera de uma corrida, dependendo da distância, você tem que ter uma alimentação mais rica em carboidrato, realmente fazer uma hidratação muito maior. Então, dependendo da distância, exige, sim, um preparo de alimentação, um preparo de físico, não treinar muito forte, né? E agora, não abro mão do meu chocolate. Uma coisa que é muito importante na corrida é você ter sempre um gel ou um pedaço de chocolate, alguma coisa, porque dá energia, né? Sim. Então você tem em corridas de longa distância, é parte da sua corrida ter a sua... E qual foi a sua próxima maratona depois da Corrida da Lua, de 5 quilômetros? De 5 quilômetros, a primeira foi a corrida, eu me lembro que teve uma chuva imensa, foi muito grande uma chuva em Campinas, que foi a corrida... Oh, meu Deus, fugiu o nome, Rafa. Não tem problema, mas foi uma chuva muito grande que teve até destelhou o Galeria, não sei se você se recorda dessa. Sim, que nós tivemos a... Foi assim, alagou tudo. Foi um ciclone... Horrível, foi horrível. Tropical, né? E aí foi, a partir daí, corridas e mais corridas, né? E teve a de 10, teve a de 15 e eu me apaixonei por longa distância. Então, hoje, assim, eu fazer 5K só se realmente não tiver uma distância maior, né? Porque na longa distância, você resolve seus problemas, você pensa sobre a sua vida, você faz seus planos, né? Você pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui?
tudo isso enquanto corre? Enquanto corre. Dá para pensar? Você pensa em tudo. Você pensa, conta que eu vou pagar, mas se eu for pagar essa conta, eu não vou fazer a inscrição da outra corrida, então deixa a conta para depois, vou fazer a inscrição na corrida. É mais ou menos assim. É prioridade. Brincadeira. Mas durante uma corrida você reavalia a sua vida inteirinha, você resolve todos os seus problemas e na longa distância, mais ainda. Eu passei de 21 para 42 e aí eu fiz uma coisa que muitos acham assim. De 21 para 42 quilômetros? Sim, eu vou te mostrar uma coisinha. Existe um desafio no Rio, eu trouxe algumas medalhas assim só para vocês conhecerem, que se chama Desafio do Rio. Esse Desafio do Rio, você corre... Ergue um pouquinho mais, só para o pessoal de casa... Você corre 21 quilômetros no sábado, você corre 42 quilômetros no domingo, e aí você tem direito à sua medalha do desafio. Uau! Né? Então, é no sábado, domingo, 21 e 42. Coisa de gente louco, porque não deu tempo de você... Mais de 60 quilômetros correndo em 2 dias. Em 2 dias. Em 2 dias. Sábado, domingo, aí você tem a sua medalha do desafio, que ela vem marcadinha, bonitinha, que é 21 mais 42. E em quanto tempo você corre uma maratona de 42 quilômetros? Essa maratona aqui, ela não... Eu considero, eu que não sou uma corredora que vai para pódio, para essas coisas, eu corro por único e exclusivo prazer. Ela é mais difícil por você ter já corrido 21, você não teve condições de refazer a sua energia, refazer suas fibras, né, musculares, mas a falta de juízo te leva a fazer. Não tem jeito, arrastando de um jeito ou de outro você faz. Mas essa daqui realmente você tem que ter um pouquinho de... Aliás, você não pode ter muito juízo, porque não é uma coisa de gente normal. É um desafio enorme, né? É um desafio normal. Mas correr no Rio, é no Rio de Janeiro esse desafio, é só lá que tem esse desafio. Tem uma coisa muito boa, Rafa, lá é plano, absolutamente plano. Então você sai de um lugar super plano, não exige... Não é condicionamento, né? Não exige... Uma subida, eu acho que é mais por exemplo. mente, você precisa ter muito mais, trabalhar muito mais sua mente para conseguir fazer esse desafio do que próprio... E como é que você prepara a sua mente para esse desafio? Bom, você começa preparando um pouquinho, uma semana antes já com carboidrato, muita hidratação, com gel, descanso, muito descanso. Na semana da maratona você treina muito pouco. Descanso físico e mental. Físico e mental. Físico e mental, mas é uma corrida sofrida, porque no 21, você correndo 21, você precisa de uns 2 dias para você se refazer, né? Para você tirar as dores. Então você corre 21 no sábado e 42 no domingo, 42 é bem puxado, mas a paixão é o que move, né? Então eu tenho essas daqui, aí vem a comprovação da falta de juízo. Essa aqui é uma maratona 24 horas que ocorre na Lagoa do Taquaral. Seguidas? Seguidas. Começa no sábado às 10 horas da manhã e termina no domingo às 10 horas da manhã. Estou te falando, qualquer corredor que você entrevistar aqui, saiba que ele não é uma pessoa normal e ele não tem juízo. Não tem juízo. Não, porque imagina... nenhum juízo, né? Normal podemos dizer que sim, mas eu te digo uma coisa, corredor de alta velocidade não consegue fazer provas assim. Tá. Porque essa prova é uma prova... Posso ver? Claro. Claro. Essa prova... Ela começa no sábado, no sábado e termina no domingo. Você, à noite, tem um período da noite que eles permitem que vá alguém com você para te incentivar. Eu acho que vai da meia-noite até as 3 da manhã, alguma coisa assim. Eu sei que é umas 3 ou 4 horas que eles te permitem que você tenha um acompanhante. Mas esse acompanhante... ele não pode correr com seu chip, com nada, né? Ele só vai realmente para te acompanhar, porque na madrugada a coisa é mais dolorida.
né? E aí ele corre a madrugada toda não, ou até... que quiser, corre com um, aí outra pessoa vai dar uma volta com você, mas são você pessoas, que estão assistindo. Tá. Eu não sei se você já viu a preparação da Lagoa do Taquaral quando tem essa prova. Eles colocam muitas barracas, né? Então, posto de hidratação, eles têm um local que eles servem comidinha a noite inteira, né? Durante a noite, então precisa ter algo mais para você conseguir correr. E você para determinado... Você faz seu tempo. Tá. Nessa maratona, você faz o seu tempo, né? Então, você quer descansar, você vai descansar. Uma coisa muito engraçada, eles têm um lugar para furar bolha dos pés. Eles têm um postinho médico preparado para furar bolhas. Você vê que desafio, é uma pessoa, não tem juízo, né? Quem vai já preparado para furar bolha. Então, você tem que levar sempre trocas de roupa, porque 24 horas você precisa ir trocando suas roupas. Tênis, no mínimo 2, 3 tênis, você tem que levar de sobressalente, né? Porque ele começa a machucar. Começa a machucar, deve ter o desgaste natural. Bolha, e aí vai. Mas você corre por dentro da lagoa. Eu já fiz 3 vezes esse desafio. Só que aí agora na pandemia não teve, eu não sei se eles vão voltar com esse desafio. Esse desafio aqui, essa ultramaratona, ela é mais pesada do que essa do Rio, do desafio? Sim, porque aí são 24 horas correndo. Direto. Você vai fazer seu tempo, mas você, óbvio que você quer sair de lá com um troféu, é um negócio... Você quer dar o seu melhor. Aqui, meu troféu. Você tem o troféu também. Em 2019, eu peguei em 3º lugar. Um detalhe da corrida é que existe faixa etária. Tá. Você tem uma colocação geral, que é o 1º, 2º, 3º lugar, 4º às vezes, geral, e você tem premiação, você tem o pódio de faixa etária. Então, eu peguei nessa aqui na faixa de 50 a 59, eu fui a 3ª colocada na 24 horas solo. Né? Solo sozinha. Solo sozinha, né? Porque quando você corre em grupo, eles têm o chip que permite que aquele trio ali conte o tempo, né? Então, esses sempre ganham. Via de regra, são os marinheiros, pessoas quando tem os marinheiros do Rio ali, todo mundo já fala, primeiro lugar já está ali, né? Uhum. Porque eles correm muito mesmo. Mas aqui você faz o seu tempo. Os marinheiros são das Forças Armadas Sim. mesmo? Da Marinha do Rio, Marinha. Né? Da Marinha do Rio, Marinha. E eles sempre vêm para essa aqui. Então, essa daqui eu fiz 2 vezes, eu peguei... em 2019, eu fiquei em 3º lugar. E aí, tem um outro que eu peguei em quarto lugar. Né? Então, essa é a corrida realmente mais de falta de juízo que a gente faz. Mas é algo que na hora que você termina, deve ser aquela sensação de dever cumprido, né? É assim, a sensação é maravilhosa, você resolve todos os seus problemas, você tem um período, você tem ali aquelas 24 horas para fazer uma revisão da sua vida inteira. É perfeito. Por isso eu sou apaixonada por longa distância. Marlene, vamos para um rápido intervalo. Como é bacana poder aprender tanto com hábito saudável para o corpo e para a nossa mente. Nós vamos então para um rápido intervalo. Nós voltamos já. Estamos de volta com Histórias em Conexão e hoje recebendo uma aula de corrida com a Marlene Silva. Marlene, você falou aí dos desafios, venceu várias corridas, né? Venceu o seu próprio desafio. Agora, eu fiquei sabendo de uma história muito bacana. Às vezes o pódio para você não é aquilo que você quer exatamente, você tem ajudado e incentivado várias pessoas, é isso? Sim. Rafa, eu quando comecei a correr, eu tive o incentivo desse rapaz que trabalhava lá no meu condomínio. Então, eu acho muito importante eu repassar isso, porque eu tenho certeza que se eu fizer isso para alguém, ele vai lembrar um dia e vai fazer igual. O que acontece? Às vezes a pessoa vai fazer a corrida pela primeira vez, né? Eu tô com medo, será que eu consigo? Eu falo, não, eu vou com você. Mas como você vai comigo? Né? Você vai deixar de fazer seu tempo? Não tem problema. Eu quero ir com você, então eu te acompanho, né? Então eu já abri mão muitas vezes.
o corredor quer ver sua colocação. Seu nome tem que estar ali naquela primeira, né? Entre os primeiros 50 já está bom. Mas para mim, como eu tive uma pessoa que me incentivou lá atrás, eu acho muito importante eu repassar isso também. Então eu deixo sim, muitas vezes, de pegar um pódio, de pegar uma medalha extra, né? Porque às vezes não é só o troféu, alguns recebem só uma medalha extra para incentivar alguém, porque isso fez muito bem para a minha vida, me tirou e como é que é isso, Marlene? Você vai no ritmo da pessoa. Da pessoa. Eu vou incentivando a pessoa, né? Porque quem está começando, falta o ar. O ar do mundo acaba para quem está começando, porque não sabe respirar direito. Então, se você não respira direito, te resseca a garganta, e aí o cansaço vem e você não consegue correr. Então, eu não me importo de forma alguma de fazer um tempo extremamente alto para incentivar alguém. Aí então, para um pouquinho, descansa. Toma, conversa. Parar não significa parar, é caminhar, né? A gente continua no caminho, aí a pessoa olha e fala assim, aquela subida ali eu não vou conseguir fazer. Eu falei, não, vamos tentar dar 10 passos, porque eu comecei correndo contando meus passos. Então, eu quero que os outros tenham a saúde que eu tenho, a disposição que eu tenho, e foi assim que eu comecei. E eu tive o meu professor, né, que me acompanhou, que deixou de fazer o tempo dele para me acompanhar na minha primeira corrida. Então, eu faço isso com extremo prazer, com extremo prazer. E você fala com essa pessoa que te incentivou com muito carinho, né? Muito, muito, porque eu não sei o que seria de mim se ele não tivesse me apresentado esse mundo, né? O que eu seria? Uma sedentária, porque a academia, eu te falei, é muito complicada a academia. A academia é para ir fazer musculação, voltar, é somente porque você tem que ter um condicionamento. Mas eu faço questão, eu sei que é a primeira vez a pessoa fala, eu vou com você. Como você vai comigo? Você vai, né? A gente gosta de ver o nome lá nos primeiros 50 colocados, né? Mas eu sacrifico com o maior gosto uma corrida para incentivar alguém. Marlene, e você comentou que você é uma pessoa de muita fé, né? Como é que é a sua fé e a corrida, como é que é essa conexão? Olha, eu acho que principalmente na longa distância, você reza, você conversa muito com Deus, porque na longa distância é você e Deus, não tem mais ninguém. Então é a hora que você confessa seus pecados, faz os seus pedidos. Então eu acho que a corrida tem isso. A corrida, quando você vê um corredor ali focado, né, correndo ali, fazendo o seu trotinho, ele está conversando. A maior parte, eu garanto para você que está conversando com Deus, porque ali, meu bem, tem uma hora que só Deus mesmo para te pegar no colo e fazer terminar. Mas eu acho que é o momento assim de você com Deus. E a fé te dá mais força ainda, né? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. E qual que é a lição mais valiosa que a corrida te dá? Olha, superação, que você pode ir sim além do que você imagina. Eu, de uma pessoa sedentária, hoje sou uma ultramaratonista, né? Eu acho que a fé que a corrida te traz, você se conhecer, porque naquele momento da corrida você resolve todos os seus problemas, né? Conta para pagar, briga com o irmão, discussão com filha, né? É naquele momento que você resolve absolutamente os seus problemas. Você faz uma terapia. Eu sou apaixonada. Eu sou totalmente apaixonada pela corrida, porque na corrida eu resolvo todos os meus problemas. E tem o apoio da família, isso é o mais importante. Mais ou menos, né? Mais ou menos? Porque a minha família, eu sou a chata da família, porque eu não participo. Eu não tenho ano novo. Eu tenho até uma história engraçada de ano novo. Mas saudável, sim, né? Assim, você passa a ser a chata da família também. Né? Porque tem corrida domingo, nós vamos fazer um churrasco. Tá bom, mas eu vou chegar lá pelas 2h da tarde. Ah, mas pelo amor de Deus, você só corre. Gente, é minha vida, é minha paixão. Mas a questão de ser chata é relativa, né? Porque nós podemos dizer que a corrida salva vidas, né? Salva vidas. E eu sou uma pessoa que fui salva pela corrida. Fui salva pela corrida. Muito. E você vê, temos corredores que são nossos exemplos. O
O Carlinhos esteve que aqui esteve com aqui vocês. com a gente. O Carlinhos é uma lição de vida para qualquer um. Eu tenho verdadeira fascinação por ele. Então, quando eu vejo assim, exemplo de pessoa que saiu das drogas. Saiu das drogas. Saiu das Ele era drogas. dependente químico. E o cara hoje, o Carlinhos está na corrida, você já sabe que o pódio é dele, é dele, não adianta. Algum lugar ele vai pegar na corrida, né? Então, a corrida te tira de lugares, te mostra pessoas diferentes. Então, na grande maioria das corridas, são pessoas que têm hábitos alimentares bons, que têm uma vida saudável, sabe? Que se preocupa em ajudar. Nós fazemos muitas campanhas nas corridas, né? A gente eu participo, eu não vou dar nome de grupos aqui, porque eu posso esquecer de algum e não vai dar muito certo. Mas a gente eu tenho 2 grupos de corrida que eles fazem sempre coleta de alimentos, né? Então, na corrida que vem, nós vamos pegar doações de macarrão, até absorvente a gente faz. Tem a boa ação. Tem a boa ação. Então, não é só a corrida. Existe uma boa ação por trás disso que você não imagina, né? Então, a pessoa está começando a correr, não tem dinheiro para as inscrições, vamos fazer uma inscrição para essa pessoa? Vamos fazer. Então, a gente incentiva de todos os jeitos. Não é uma coisa assim, não é só um grupo que se reúne na hora da corrida. Não, tem muita coisa por trás disso. Marlene, para quem está nos assistindo, tem o desejo de iniciar uma corrida, por onde começar? Caminhando. Caminhando como eu caminhei, contando os passos, né? Não pensando que você já vai começar a correr e já vai subir um pódio. Não existe isso, você vai se lesionar, então musculação é básico, né? Para você não sofrer uma lesão. Então, quer saúde, você quer ter hábitos saudáveis e quer ser o chato da família, porque não vai chegar na hora do almoço, seja um corredor. Assim, a corrida, ela fez muito por mim, ela me transformou. Mas esse é o grande exemplo que você pode dar à sua própria família e as várias pessoas que te conhecem e as pessoas que estão nos assistindo também, né? Olha, a melhor coisa, tem até um lema da gente na corrida, é saia do sofá. Saia do sofá, vai caminhar. Não precisa sair com aquela turma correndo, porque é um bando de louco, né? Porque fica todo mundo achando, né? A lagoa, quando fecha de domingo, você vê, só tem gente correndo, né? Vá fazer alguma coisa, comece a caminhar. Mas tem gente fazendo a sua caminhadinha também, né? Sim, eu comecei na caminhada, eu jamais imaginei ser uma ultramaratonista, nunca, né? Então, comece caminhando, não exija mais do que o seu corpo pode dar. Né? Porque você tem que aprender sobre a respiração, sobre a passada certa, para você não ter dor no quadril, né? Então, saia do sofá. Essa é a primeira Sai da vida sedentária. Sai da vida sedentária. Vá para esses lugares que você vai descobrir que Lagoa do Taquaral é o point aqui, né? Então, vá para a Lagoa que você vai ver um bando de gente correndo, vai ter as rodinhas das equipes. Chega em uma equipe, comenta que você tem vontade de correr. Marlene, você está dando um exemplo aqui como a Lagoa do Taquaral, né? Mas nós estamos falando para o Brasil todo. Cada cidade tem um espacinho ali para correr, nem se for na pracinha. Tem na pracinha, todo lugar tem. Aqui falando, eu usei a Lagoa como exemplo. Mas é o point da sua cidade. Você sempre vai ter um pontinho ali onde as pessoas vão estar correndo, andando de patins. Se você viu alguém andando de patins, pode ir ali perto que vai ter uma trilhazinha de corrida para você. E não pense que você já vai sair correndo. Esquece, não é assim. Isso exige muito tempo, porque se a pessoa sai querendo correr, não vai dar certo. Porque vai faltar o ar, ela não vai ter condicionamento físico. Não é assim que começa uma corrida. E aí que bate a desistência, né? Bate a desistência. Então, a corrida comece caminhando, depois dê uma passada um pouquinho maior. Corre de um poste ao outro. Meu exemplo é de um poste ao outro. E o dia que eu corri um pouco mais, eu abri a boca a chorar, né? Então, quando na minha vida eu imaginei estar te mostrando, né, minhas medalhas. Então, saia do sofá, venha para a corrida, procure na sua cidade, onde você estiver, um lugar onde pessoas se reúnem para fazer qualquer tipo de exercício. Ali vai ter alguém correndo. E se não tiver, caminhe. Passa por você. Marlene, obrigado
pela que oportunidade. agradeço. Que Deus te abençoe e parabéns. Muito obrigada, Rafa. Eu quero agradecer você também que nos acompanhou conhecendo essa história maravilhosa, esse desafio maravilhoso da Marlene, que é corredora de rua. E você também está convidado a levantar do sofá e também vencer desafios. Muito obrigado, que Deus abençoe, uma boa noite e até a próxima semana.